Olá, boa noite. Eu pensei muito antes de vir fazer esse vídeo aqui. Eu tô há 7 anos que eu tô meio afastada das redes sociais. Eu sou uma paciente psiquiatra. Eu tomo vários medicamentos, mas é esses medicamentos que me dão dignidade e que eu ainda consigo gravar algum vídeo ainda. Deixa eu me apresentar. Eu me chamo Nelice e eu queria aqui conversar com vocês sobre alguns assuntos. Em primeiro lugar, eu quero explicar para vocês, contar para vocês como eu conheci nosso excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro. Eu conheci Jair Messias Bolsonaro, conheci no modo de dizer, né? Eu comecei a acompanhar ele quando ele estava na Câmara dos Deputados, que ele falava no microfone para uma câmara vazia. E eu nunca entendia por que ele fazia aquilo, mas mais pra frente ele deu uma entrevista dizendo que ele falava porque na época a Voz do Brasil transmitia, né? Então mais pessoas ouvia ele falando. E eu passei a acompanhá-lo. Na época as redes sociais não eram tão ativas quanto hoje. E aí eu passei a acompanhá-lo da maneira que eu podia. Então, assim, sempre que eu podia, eu falava sobre ele, eu falava com as pessoas sobre o Bolsonaro, né? Nosso saudoso Enéas, né? Também citou ele algumas vezes, mas as pessoas tinham só uma visão negativa sobre ele. E mesmo quando eu falava, eu não tinha tanto argumento para falar sobre ele por conta que era pouca coisa que a gente, na época eu morava no norte, então a gente tinha pouca informação sobre ele. Mas quando ele já era pré-candidato, ele deu uma entrevista para Antônia Fontinelli no YouTube. Foi aí que eu comecei a falar para as pessoas. Eu assisti a entrevista e falava, não, eu mudar seu voto, eu não vou conseguir mudar seu voto. Mas o que eu posso fazer, eu vou te indicar uma entrevista do seu Jair Messias Bolsonaro e você decide em quem você vai votar. E assim foi, e grande maioria das pessoas que assistiam essa entrevista voltava e, não, eu vou votar nele, cara, é diferente, tudo que o pessoal falou é diferente. Eu falei, sim, ele é uma pessoa, não tem nada a ver com o que as pessoas falam dele. E assim foi, a gente começou eu comecei a falar, trabalho de formiguinha mesmo, falando sobre o seu Bolsonaro, e eu indicava a entrevista, as pessoas iam e começavam a assistir a entrevista e todo mundo começava a falar, não, eu vou votar nele e tal, a gente quer mudança e a gente vai fazer essa mudança. Ele é a nossa única esperança e nós vamos fazer e vamos ficar fechado. E na época a gente fez um grupo de mulheres com Bolsonaro, era assim umas 200 mil em 2, 3 dias. E se eu não me engano chegou a 3 milhões de mulheres com Bolsonaro na época, que tínhamos feito um propósito que independente do que a esquerda falasse ou jogasse merda no ventilador, a gente tava com ele independente de qualquer coisa e a gente ia até o fim. A gente não ia largar a mão e nem ia questionar nada, ia deixar que as coisas acontecessem e que a verdade ia aparecer e a gente nunca... Acho que por isso foi que ele ganhou as eleições, porque ninguém questionava nada na época. As redes sociais eram bem mais tranquilas
Não tinha essa história, dá seu like, deixa aqui a sua curtida, não existia isso. Era realmente uma eleição orgânica, que as pessoas queriam realmente a mudança no Brasil. E assim foi, e todo mundo falava, não, vamos esperar ele se pronunciar, depois a gente fala. E aí vocês vão me perguntar por que eu tô falando tudo isso. Por que eu tô falando tudo isso? Porque esse homem que deu praticamente a sua vida pela nação, um homem que tá cheio de cicatrizes e com sequelas, um homem que foi condenado inocentemente, deu seu filho a sacrifício pelo Brasil. Porque você sair candidato à presidência do Brasil na era que nós estamos vivendo é um sacrifício. E ainda assim, o Flávio Bolsonaro aceitou essa tarefa de ser a mudança, mais uma vez, que nós estamos precisando. Mas tem uma diferença dessa vez. As pessoas não estão vendo, esqueceram que tem um homem preso, tem um homem que está com sequelas, com várias cirurgias, tem um homem que está em cima da cama, que foi ele que plantou essa semente no Brasil, para a gente querer mudança, para a gente não querer menos do que não querer menos do que a gente tem o direito de receber. E assim foi, o Flávio tá aí. Gente, o Flávio não é santo, o Flávio não é perfeito, ninguém é. Ele é ser humano. Ele tem erros, tem acertos como todo mundo. E vocês pensam que acabou? Não acabou, não. A esquerda vai fazer de tudo para jogar sujo. Ao invés de vocês questionar, fazer carta aberta, será mesmo? Cala-se. Não tem coisa melhor para fazer, cale-se. Espere ele se pronunciar. Espere ele falar. Depois vem aqui e se pronuncia. Parem de ser pessoas não gratas. Seja realmente de direita, se vocês querem realmente a mudança, se vocês querem realmente que tira o presidiário lá da presidência, se unam. O que vocês estão fazendo? Vocês estão querendo um ser mais grande do que o outro, um querer tomar o protagonismo mais do que o outro. Não existe protagonismo para ninguém. O que a gente precisa aqui é de união. A gente precisa se unir para tirar o presidiário lá de cima. Vocês ainda não entenderam isso? Quando é que vocês vão entender isso? É um bando de gente nessa internet que se diz que é de direita, mas de direita não tem nada. Só querem ganhar like, só querem ganhar curtida, só querem ganhar dinheiro em cima de política. Parem com isso. Vamos fazer as coisas direita. Vamos botar a cabeça no lugar. Querem tirar o Lula de lá? Se reúna, se una. Faça um propósito. Assim como nós fizemos um propósito lá na eleição do Bolsonaro, que ele ganhou, que nós íamos estar junto com ele, independente de qualquer coisa, façam isso. Parem de questionar. Parem de ficar colocando um contra os outros. Fala a coisa certa, fala a coisa que é direita. Toda vez que a esquerda imunda jogar sujeira em cima da direita, vocês vão ficar questionando. E nem começou as eleições ainda. Tem muita coisa pela frente. Então parem com isso. Coisa feia. Parem de ficar se gladiando entre pessoas de direita. Um falando isso, outro falando aquilo. Um querendo mais curtida que o outro. Para com isso. Fazem seus propósitos. Queremos, o que a gente está aqui, o que a gente quer é tirar o Lula de lá. O presidiário de lá. E para isso acontecer, todo mundo precisa se unir. Tomem vergonha na cara. Tomem vergonha na cara. E olhe, pense que o homem que começou tudo isso
foi condenado inocentemente por um bando de gente que se acha um Deus. Então vamos parar com isso. Vamos parar com isso, vamos dar as mãos de verdade. Vamos fazer um propósito de verdade. O pessoal hoje estão querendo todo mundo crescer. Todo mundo querendo aparecer na internet. Eu não preciso ficar aparecendo aqui todo dia para falar que não, eu tô do lado certo. Eu quero mudança. Eu ainda continuo querendo mudança. O meu propósito ainda é o mesmo. Eu não quero falar, eu não vim aqui falar bonito, não vim aqui falar palavrinhas de direita, bonitinho. Não. Eu vim aqui falar a verdade. Parem. Parem com isso. Já chega. Já está na hora de se unir novamente, igual foi feito lá em 2018. E para a gente eleger o Flávio Bolsonaro, ou quem seja de direita que vier. Vocês parem com isso. Ninguém merece estar passando por isso, não, cara. Gente, vocês estão todo mundo aí ganhando seus dinheiro. Ninguém está pensando que a pessoa que mais sacrificou para esse país está em cima de uma cama, debilitado, doente. E ele fez tudo isso sem pensar duas vezes. Ele fez isso por você, fez isso por mim, fez isso por nós, fez isso pela nação. E é o que o filho dele está se propondo a fazer. Então pare de questionar e ouve o que ele tem para falar antes de fazer o questionamento. Vamos realmente todo mundo fazer um propósito. Um propósito não é cada um pegar e lá e orar. Ah, vamos orar. Não, não é só isso não. O propósito é se unir. Falou mal, a esquerda vai falar mal em muita coisa ainda. O que a direita tem que fazer? Se unir, esperar que venha a explicação, o pronunciamento do Flávio, para aí sim tomar as suas decisões. Então parem com isso. Sejam de verdade. Sejam a pessoa que quer realmente mudança. Não a pessoa que queira aparecer aqui na internet.